Boa noite, pessoal. Vocês estão? Então, como o professor avisou vocês na aula passada, né, eu vou estar gravando essa aula para repor a aula do dia 16. E nós vamos trabalhar um pouquinho a questão da metodologia do ensino de lutas. Como eu conversei com vocês na aula de ontem, né, hoje eu vou trazer um pouquinho das lutas, trazer alguns conteúdos, alguns vídeos práticos, e na semana que vem a gente vai fazer as práticas aí das aulas de lutas, ok? Então, o que que é a luta, né? De onde que vem? Como começou a luta? Então, a gente tem alguns conceitos básicos, né? Primeiramente, toda luta, ela é um jogo de oposição. Pode ser entre duas pessoas ou mais pessoas. Outra característica interessante da luta é que ela é um jogo onde você vai estar sempre realizando o seu ataque, mas simultaneamente a sua defesa. Então, por exemplo, quando eu estou numa situação de luta, né? Vamos pegar o judô aí, ao mesmo tempo que eu estou preparando o ataque contra o meu oponente, eu estou realizando um movimento de defesa. Porque é diferente, por exemplo, do futebol, do handebol, do vôlei, que quando você ataca, você está atacando somente. Quando você está defendendo, você está só defendendo. Quando a gente fala das lutas, a ação é simultânea. Então, geralmente, o que vai acontecer? Enquanto eu estou realizando um golpe de ataque, eu tenho que planejar a realização aí de um ataque de defesa não, né? Realizar um movimento de defesa, porque eu posso tomar um contra-ataque. É, Quando a gente fala também sobre lutas, nós temos algumas categorias de lutas que vai diferenciar aí. Por quê? Primeiro, a questão da origem dessa luta, né? Nós temos aí diversas datas, diversos dados, dependendo do tipo de luta, né? Ela é tão antiga que não se tem uma data exata. Às vezes é uma junção de diversas modalidades que se originou a luta. Ok? Então, quando a gente fala sobre luta, a gente tem vários conceitos aí, não tem uma origem específica. Uma das coisas que a gente traz de origem das lutas é o fato que basicamente servia para a sua sobrevivência, né? Lá nos nossos antepassados, lá na origem do homem. Então, o homem utilizava da luta para se proteger dos inimigos, dos animais. Então, tudo isso era feito aí para se proteger e manter a espécie salva, né? Outra coisa importante que a gente tem das lutas é que todas as lutas possuem suas regras para controlar. Então, vai depender nível de contato, qual ação é permitida, qual ação não é permitida, como se conquista o ponto, como que imobiliza, até porque, gente, uma coisa bem interessante que eu gosto de colocar, lutar não é brigar. Quando você faz uma briga, você não olha o que acontece, né? Você só ataca sem distinção de ataque ou sem uma técnica. A luta já é o contrário. Você aplica uma técnica determinado golpe. Então, por exemplo, o karatê. No karatê, eu vou utilizar golpes de velocidade. Então, eu golpeio e já retorno na posição de defesa. Por exemplo, eu vou pegar aí o taekwondo, somente chutes e socos na linha da cintura para cima. Então, a luta ela tem toda uma regra, policiamento aí, né? De como executar a atividade, de como executar o movimento. Por isso que quem luta dificilmente vai atacar uma pessoa quando ela estiver ali, né? Se ela não tem conhecimento de lutas. Ela vai fazer o quê? Ela vai se defender. É que nem eu sempre brinco, né? Se me atacar, eu vou atacar também. Óbvio que se a outra pessoa vir atacando quem tenha conhecimento de lutas, a pessoa não vai apanhar, né? Não vai, mas ela vai se defender. Até porque, como eu conheço a técnica, né, eu vou saber um golpe que pode ser prejudicial para outra pessoa, um golpe que pode machucar gravemente, deixar seriamente a pessoa lesionada. Então, as lutas ela tem tudo isso, ela tem todo um regramento, umas condições, algumas até trazem uma filosofia por trás das lutas. Por isso que lutar, gente, ela é muito mais aprofundado, leva-se muito mais tempo dependendo da luta, para você chegar no topo, né? Você chegar lá nas últimas faixas e você se tornar um mestre e assim por diante.
Entre a questão de lutas, nós vamos ter uma divisão entre lutas e artes marciais. Por quê, né? As artes marciais, elas surgiram lá, gente, no Oriente, né? Japão, China, Coreia. Opa, pessoal, só um minutinho aqui que dá uma travadinha no computador do professor. Pronto. Então, o que acontece? As artes marciais, ela vem todo um contexto filosófico, que é diferente das lutas como capoeira, Krav Maga, boxe, que já são manifestações mais colocadas pela população. Por exemplo, vamos pegar o Krav Maga aí, né? O Krav Maga ele surgiu lá durante a Segunda Guerra Mundial, porque os judeus, né, estavam sendo atacados na rua. E aí um professor de educação física judeu, ele resolveu criar uma luta que juntasse luta greco-romana, judô, jiu-jitsu. E é uma luta que você faz o quê? Você faz um golpe rápido para imobilizar o oponente e poder escapar. Então, por exemplo, tem alguns golpes do Krav Maga que, dependendo do jeito que você bate, você pode até levar a pessoa à morte. Mas por quê? Eu tenho a função é o quê? Eu imobilizar meu oponente para eu poder escapar. Já nas artes marciais, por exemplo, como é que acontecia, né? Vamos dizer que aqui, né, eu sou Rio do Sul é um monastério. E aqui em Rio do Sul, a gente tem vários monges que não sabem se defender, não sabem nenhum tipo de luta. Aí vem um guerreiro solitário, né, um guerreiro de fora, e vem aqui para nossa cidade. Acontece que Lontras, né, é um outro monastério e ele quer é, dominar a nossa região aqui, né? Então, o que que vai acontecer? Esse guerreiro que possui conhecimento de lutas, de alguma arte marcial, vai ensinar esses monges. E aí, nós, monges, vamos se defender contra esse ataque do monastério de Londres. E aí, o que que vai acontecendo ao longo dos anos, né? Como o monastério, geralmente esses guerreiros que vão passando pelo monastério ficam e vão embora, vai juntando diversos tipos de lutas, né? Então, por exemplo, às vezes vem um guerreiro que entende de jiu-jitsu, depois vem um guerreiro que entende de karatê. E aí, naquela época, o que acontecia? Essa junção de artes marciais, e aí vão se criando outros tipos de lutas, outros tipos de artes marciais. E aí, uma coisa bem interessante que a gente traz das artes marciais, devido a ocorrer nos monastérios, é o seguinte: a questão da filosofia, da disciplina, do respeito, da hierarquia. Por exemplo, né, no Taekwondo. No Taekwondo, geralmente, quando você cumprimenta os participantes da luta, você sempre vai cumprimentar do mais velho, do lutador que está mais tempo praticando a luta, para o mais novo. Quando você entra num tatame de judô, antes de você entrar no tatame de judô, você tem que reverenciar o tatame porque é um lugar sagrado. Por exemplo, também, né? Se eu tenho conhecimento de lutas e eu vou lá querer brigar com alguém que não tem conhecimento de lutas, eu posso ser banido da arte marcial, porque foge da cultura, da filosofia presente na arte marcial. Então, isso também é algo que é levado em consideração e diferencia a luta das artes marciais. Então, basicamente, a luta, né, ela traz uma questão de repetição de gestos físicos. Porém, o que acontece, né? Não necessariamente é só repetir, né? Eu preciso ter controle emocional, controle mental, tenho que ter fatores físicos também, como força, agilidade, velocidade. Por exemplo, no boxe, né? O boxe tem a técnica de você se posicionar para realizar um golpe. Quando eu faço um jab direto, ou seja, o jab é um movimento que vai pegar ali, tirar a atenção do meu oponente para quando eu realizar o direto, que é meu golpe de maior força, ser feito com o meu lado dominante. Então, quando a gente fala sobre luta, é muito as questões biomecânicas, questões psicológicas e cognitivas, qual que é o melhor momento de realizar o ataque? Será que é só chegar lá e realizar o ataque? Não. Em algumas lutas, por exemplo, o objetivo nunca é atacar, e sim se defender. Por exemplo, a gente pega o Aikido.
O Aikido, em nenhum momento você ataca, você só se defende. E aí, esses tipos de defesa vai trabalhar com alguns movimentos técnicos, algumas pegadas, por exemplo, no Aikido a gente pega nas articulações, né? Então, no pulso, no ombro, no Krav Maga a gente acerta regiões específicas, né? Então, virilha, joelho, traqueia, nariz, olhos. Então, são movimentos, como poderia colocar assim para vocês, movimentos calculados que a gente realiza para fazer o movimento da luta, ok? Então, basicamente, nem todas as lutas são contempladas com essa questão de sobrevivência, alimento, caça, tá? Algumas, né, foram trazidas aí, voltadas para a questão de uma qualidade de vida, para uma evolução do corpo. Por exemplo, né, nas artes marciais chinesas, como Tai Chi Chuan, Kung Fu, o foco é o quê? São exercícios de corpo livre, evoluções de ordem unida, as coreografias de danças militares. Então, por exemplo, né, quando a gente olha lá o Kung Fu Panda, né, que é o filmezinho, lá tem a tigresa, o louva-a-Deus, o próprio panda, tem a serpente, tem o macaco. Essas são técnicas de lutas, são técnicas de golpes. Então, a técnica do louva-a-Deus é técnica de torção, a técnica da tigresa é a técnica de velocidade. Então, quando a gente traz as lutas, né, principalmente as lutas orientais, a gente traz uma questão aí de coreografia, são lutas mais coreografadas em serem realizadas, né? Sempre com o objetivo de, como se estivesse enfrentando um inimigo, né? Por exemplo, o Tai Chi Chuan, mas um inimigo ali imaginário, só para mostrar mesmo a superioridade do conhecimento que eles têm sobre as lutas, ok? Outra coisa interessante que a gente tem que trazer, gente, é que assim, a maioria das dificuldades na escola para ensinar lutas, né, vem do fato que a luta ela é muito violenta, eu não conheço as artes marciais, eu não tenho domínio. Uma coisa que a gente traz do ensino das lutas é que, primeiramente, para você praticar a luta, a gente tem a questão da regra, da hierarquia, do respeito, da disciplina. Então, a gente pode trazer para esses alunos, nas aulas de educação física, o ensino das lutas para esse sentido. A gente vai realizar os golpes, né? Trazer esses golpes aí, por exemplo, como autodefesa, como filosofia de movimento, mas a gente tem que trazer no ensino e até mesmo, por exemplo, né? Como que se destaca a luta, né? Como que é os princípios da luta. Então, por exemplo, né? Lá na antiguidade, na Grécia, a luta era um exercício indispensável para condicionamento físico, para formar o caráter dos jovens. Então, por exemplo, mostrar para eles como que funcionam as lutas, qual que é o princípio da luta. E aí, o que que vai acontecendo na formação do aluno, da criança, né? Ela vai entendendo que não é qualquer golpe que eu posso aplicar com qualquer pessoa, eu posso fazer movimentos que são perigosos, ok? Outra coisa importante que a gente pode trazer é a luta em forma de brincadeira. Então, por exemplo, ali nas artes marciais, né, a gente tem a esgrima, que pode ser feita com sabre, com lança, tem o florete, tem a espada. A gente pode trazer a esgrima e as regras da esgrima, a história da esgrima, utilizando rolinho de jornal. Então a gente faz o rolinho de jornal, faz o movimento de combate, né? E, por exemplo, agora a gente vai lutar com o sabre. Só pode acertar na linha do tronco, não pode acertar o rosto. E somente com a ponta do palito de jornal. Vamos agora com a espada. Pode acertar pernas, tronco, braços e pode ser feito
tanto com a ponta do rolinho quanto com a lateral do rolinho. Então, quando a gente traz as lutas dessa forma, quando a gente ensina a luta dessas formas, a gente vai mostrando o caráter das lutas, tanto a questão da técnica, do ataque, da defesa, da estratégia, porque a luta também é um campo estratégico, ok? E, principalmente, a gente consegue trazer a luta como uma prática corporal, como algo que eu vou conseguir fazer um desenvolvimento corporal, ok? Lá na Grécia Antiga, né, a gente tem algumas lutas que surgiram e são trazidas até os dias de hoje. Por exemplo, o boxe, ele surgiu de uma questão aí do pancrácio, né, que é uma mistura de luta livre com pugilato, oponente caído, sequência de golpes contínuos, não utilização de luvas, depois a utilização de luvas. E aí, conforme foram vindo aí, né, foram aperfeiçoando ao longo dos tempos, foram surgindo diferentes combates corporais. Então, geralmente, as lutas vão agregando alguns valores, né? Geralmente com foco de proteção. Então, por exemplo, né, vamos pegar aqui na nossa história, né, tem os capoeiristas. Qual que era o objetivo da capoeira? A capoeira foi utilizada pelos negros vindo escravos, né, aqui no Brasil, como uma forma de se proteger dos capatazes, dos senhores das terras. Então, quando a gente fala da luta, ela vem em grande foco com a questão de proteção. Lá na Grécia Antiga, por exemplo, o pancrácio, lá em Esparta, ele tinha a função de proteger os espartanos durante a guerra. Por quê? Como naquela época não tinha tantos combates com armas de fogo, com espadas, tinha muito do combate corpo a corpo, né? Então, por exemplo, os samurais, né? Os samurais, ele usa tanto a espada quanto golpes de corpo a corpo, luta corpo a corpo. Então isso também mostra que a luta ela serviu como fosse uma arma de guerra nos inícios da nossa humanidade. Hoje em dia, por exemplo, você pega o Krav Maga você consegue lutar com uma pessoa e desarmá-la. Então, quando a gente fala do ensino de lutas, a gente vê a evolução das lutas, desde o combate corpo a corpo, desde o combate de média, curta e longa distância, e até o combate já utilizando implementos, né, como espada, armas e assim por diante. Uma coisa interessante da gente comentar é que as lutas dos últimos tempos para cá, ela se tornou extremamente popular, principalmente devido ao MMA, né, que é o Mixed Martial Arts, ou seja, artes marciais mistas. Que aí, aqui no Brasil, ela é extremamente famosa, né? Porque a gente tem muitos lutadores brasileiros que já foram campeões, como o Spider, José Aldo, deixa eu lembrar, tem o Cara de Sapato, tem várias pessoas aí que divulgam a luta. Porém, a gente também tem as lutas olímpicas, como judô, boxe, luta greco-romana, esgrima, taekwondo, karatê, que entrou na última Olimpíada. Mas isso é um critério, gente, para participar de uma Olimpíada, a questão de pelo menos 2/3 da população praticar esse tipo de luta ou arte marcial. Então, quando a gente fala do ensino de lutas, às vezes tem algumas modalidades que não são tão conhecidas, que não estão lá nas Olimpíadas. Por exemplo, o Krav Maga, né? O Krav Maga ele é utilizado em todas. Opa, só um pouquinho que está passando uma moto. O Krav Maga ele é realizado em Israel. Todas as pessoas nascidas em Israel, cidadãos israelenses, o que acontece? Eles são obrigados ali com 18, 20 e poucos anos a participarem do exército israelense. E lá eles são treinados no Krav Maga. E aí o que torna popular o Krav Maga? Essa obrigatoriedade de inscrição no exército. É a mesma coisa quando a gente fala do Taekwondo. Por exemplo, na Coreia, todos os homens são obrigados a participarem do exército.
das Forças Armadas. E lá eles aprendem as técnicas do Taekwondo. Então, isso também acaba fomentando as lutas, as artes marciais mundo afora. Porque as pessoas vão se especializando, vão conhecendo, vão fazendo uma prática corporal, uma atividade física, que traz bastante benefícios aí. Vou mostrar para vocês um pouquinho agora sobre a história das lutas, aí uns conceitos Olá mais pessoal, tudo bem técnicos, com ok? vocês? Estamos aqui professor Alisson e professora Jennifer com mais um vídeo no nosso canal. Aproveito a oportunidade e peço para vocês se inscreverem. Casal Educa, nossos vídeos estão super legais. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as lutas, mas primeiramente nós precisamos entender que há registro de lutas em todas as eras da humanidade. Então vamos começar? Vamos voltar no tempo um pouquinho, onde a luta se fazia presente lá na pré-história, quando o homem necessitava para sua sobrevivência lutar por comida, se defender contra os animais, ou até mesmo defender o seu território. Mas as lutas, elas também faziam parte das civilizações antigas, que elas compreendiam quem? Os babilônios, os egípcios, os japoneses, os chineses, os gregos e os romanos. Então nós podemos perceber que as lutas elas sempre estiveram presentes aí nessas civilizações. Mas afinal, lutas, artes marciais, esportes de combate são a mesma coisa? É muito comum vermos as pessoas confundirem luta com artes marciais ou afirmarem que são coisas iguais. Elas têm alguns aspectos que as tornam diferentes e nós vamos descobrir agora. As lutas consistem no combate direto com o adversário. Então, são disputas em que os participantes vão utilizar técnicas, táticas e estratégias específicas com o intuito de imobilizar, desequilibrar, atingir ou até mesmo excluir o oponente de um determinado espaço, combinando ações de ataque e defesa. Nas artes marciais, a palavra marcial é originada de Marte, do deus da guerra. Portanto, a arte marcial ela significa a arte da guerra, um conjunto de técnicas, filosofias e tradições de combate. Esse combate era usado para a defesa pessoal na proteção de um povo ou de uma nação e como arma de ataque na conquista dos territórios. Com o avanço da sociedade e de material bélico, os armamentos, essa necessidade foi sendo deixada para trás. Então vamos conhecer algumas lutas comuns da nossa cultura. Muay Thai. Essa arte marcial é originária da Tailândia, conhecida pelos esportistas como um esporte de combate sendo um dos mais violentos no meio das artes marciais. Usar golpes de chute, socos, joelhos e cotoveladas. Essa arte permite uma boa preparação física. Kung Fu. Originária da China com o nome de Wushu, essa arte marcial imita movimentos de animais ferozes, desenvolvida pela necessidade de lutar contra os mesmos como forma de sobrevivência. Porém, essa arte também foi usada contra seus inimigos. Há diferentes modalidades dentro do Kung Fu, e a que mais toma proporção é a praticada como forma de manter a estrutura do corpo físico, ajudando no equilíbrio do corpo e da mente. Karatê. Arte marcial japonesa onde seu nome significa mãos vazias, pelo fato do praticante usar armas naturais, ou seja, seu próprio corpo. Essa arte é mais de defesa do que de ataque, permitindo aos seus adeptos desenvolver seus reflexos, coordenação, velocidade e força. Judô. Essa arte foi desenvolvida por um japonês que juntou técnicas do jiu-jitsu com outras artes ocidentais, resultando numa arte de luta corporal sem uso de qualquer tipo de arma. O judô não é conhecido como esporte violento, e sim um esporte saudável, praticado em tatame e que muitas vezes leva a uma luta que sempre encerra no chão. Por mais que não seja violenta, isso não impede de ser uma arte de competição muito usada por competidores. O boxe. Criado no Ocidente, é um esporte que seus lutadores usam somente os punhos tanto para a defesa quanto para o ataque. Uma luta simples e de objetivo que possui apenas 6 golpes, porém golpes certeiros para nocautear. Hoje em dia, essa arte é mais praticada como condicionamento físico do que como um esporte mesmo.
Esportistas de outras modalidades de artes marciais a tomam como uma forma de treinamento. Capoeira, arte marcial afro-brasileira que nasceu em solo brasileiro, onde seus primeiros praticantes foram os escravos, que a usavam como forma de defesa contra a violência praticada pelos senhores de engenho daquela época. Essa arte é uma mistura de cultura, dança e luta, possuindo 3 estilos passíveis de serem seguidos. O mais antigo e tradicional, capoeira Angola, seu ritmo musical é lento e seus golpes são baixos. Outro estilo é o regional, com movimentos rápidos ao som do berimbau, e o último é o contemporâneo, que une os 2 estilos anteriores e esse é o mais usado atualmente. Então, pessoal, nosso vídeo está chegando ao fim, mas antes da gente terminar, eu quero deixar bem claro para vocês que a luta não é sinônimo de justiça, violência, delinquência nem covardia. Lutar não é brigar, tá? As brigas, elas são combates corpo a corpo, realizados ilegalmente, e elas podem envolver armas, vários adversários e não tem regra. A violência está sempre presente e muitas vezes elas resultam em ferimentos graves ou mesmo em morte. Então já as lutas, que nós vimos aí, são vivências limpas, com regras estabelecidas, realizadas em locais apropriados e onde a disputa baseia-se no respeito entre as pessoas. Então encerro dizendo que toda arte marcial é uma luta, mas nem toda luta é uma arte marcial. A gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, escreva aí nos comentários que a gente responde para vocês. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui, professor Alisson e professora Jenny. Então, pessoal, antes da gente falar um pouquinho agora das lutas específicas, o que é interessante ali que o vídeo traz para nós, né? Por exemplo, nem toda luta, toda arte marcial é uma luta, mas nem toda luta é uma arte marcial. Como eu falei para vocês, né? A luta, ela tem 2 conceitos. A gente pode dividir a luta e a arte marcial com o seguinte conceito. A arte marcial vem de uma questão filosófica, uma questão de proteção de guerra. A luta, ela vem num contexto de defesa pessoal, de eu poder me defender em situações que eu esteja em perigo, ok? Outra coisa também que a gente pode trazer sobre as lutas, né? Tem a questão dos regramentos, das regras, da filosofia, do respeito ao oponente, da técnica aplicada. Então isso também é importante a gente trazer, né? E outra coisa que a gente tem das lutas é, como eu sempre digo, eu preciso conhecer todas as lutas? Não, porque se eu conheço movimentos básicos da luta, eu consigo replicar ela, ensinar ela, ok? Se eu quiser me aperfeiçoar, eu vou para um lugar onde já tem um mestre. Por exemplo, para você chegar a ser mestre de capoeira, você tem que ter pelo menos aí 20, 30 anos de prática de capoeira. Por isso que é importante quando alguém tem interesse em fazer lutas, ir num lugar que tenha um mestre já com a certificação correta. Porque o que acontece? Dependendo do tipo de golpe que você faça, do tipo de movimento que você faça, você pode ou se lesionar ou lesionar o seu oponente. Mesmo, mas eu não tive a intenção. Mas por que machucou? Porque não entendeu a técnica, ou a técnica foi ensinada de forma correta. Vou usar, por exemplo, aqui em Rio do Sul, né, nos Jogos Abertos do ano passado, que uma lutadora muito mais avançada do que a outra foi realizar um golpe e a menina acabou quase deixando a outra paraplégica, né, tetraplégica. Então, por quê? Aplicação incorreta do golpe, aplicação não conhecimento da regra da luta, a arbitragem também foi falha por não ter interrompido o jogo quando teve a situação ali. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre judô. Vou passar mais um videozinho aí para vocês explicando toda a base, as regras, alguns golpes aí do judô, ok? Nós vamos fazer as quedas. O Shiroken. Maikuken. Yukoken.
Cambalhota. Rolamento. Cambalhota para trás. Sotogari. Ouchi-gari. Osoto-guru. Kosotogari. Koshiguru. Suri Roshi. Onsoinage. Honke Sagatana. Kate Shigogatana. Ouchi-gari para Osotogari. Ouchi-gari para Koshiguru. Ouchi-gari para Ikon Seoinagi. Contra-golpes. Osotogari para Osotogari. Honke Sagatani para Honke Sagatani. Então, pessoal, aqui teve alguns golpes, né, do judô. Então, para vocês verem a questão da técnica, né? Todo movimento é realizado com uma técnica, com um objetivo, com um tipo de pegada, né? Que nem o sotogari, os movimentos ali, né, de gancho entre as pernas, ok? Vamos falar agora um pouquinho sobre Krav Maga. No mundo que a gente vive hoje, o Krav Maga é um fato que tem que acontecer na sua vida. Boa! Avança e bate em 2 golpes. O medo não trará uma solução.
quando a sua vida está em risco, você tem que entender que o impossível também para você não existe. Krav Maga é uma família. A Federação Sul-Americana de Krav Maga é o nosso legado. Se defender é um ato corajoso. Ou que você sobrevive, ou que você sobrevive. A outra opção não tem. Em 1942, o Krav Maga é criado por Imi Lichtenfeld como forma de defender a sobrevivência de seu povo, que vivia em um cenário de guerra. A gente tem que lembrar que o Krav Maga, na verdade, foi criado por um conjunto de dois fatores. O lugar que foi criado e Imi, o homem que criou. A gente tem que lembrar que Imi, toda a sua adolescência, foi na Europa, antes da Segunda Guerra Mundial, com todos esses movimentos fascistas, nazistas na Europa, onde, na verdade, ele viu que, na verdade, não existem limites para o ser humano, não existe o impossível. O impossível a gente faz agora. Se existia para ele o impossível, hoje a gente não conhecia o Krav Maga. Em 1948, depois de anos de luta, Israel se estabelece como Estado independente. E o Krav Maga é adotado pela elite das forças de defesa do Estado, polícia e serviço secreto. Ele foi um homem de bem. Ele tentou evitar o atrito, o conflito, tá? O máximo que podia. Okay? Mas ele preparou a gente o tempo todo para a guerra. Em 1990, Mestre Kobe recebe de Imi a missão de disseminar o Krav Maga na América Latina. E para se manter leal aos ensinamentos de Imi, com qualidade, ética e excelência, foi criada a Federação Sul-Americana de Krav Maga. Defesa pessoal é uma coisa muito perigosa ensinar. Krav Maga não é um esporte. Krav Maga é uma defesa pessoal. Quando a gente ensina defesa pessoal, uma pessoa está expondo a sua vida e botando toda a responsabilidade da vida dela nas nossas mãos. O maior perigo é ensinar algo que não funciona. O objetivo do Krav Maga, dado pelo criador do Krav Maga, Imi Lichtenfeld, era que toda pessoa pudesse chegar com vida em casa. A federação vem para manter a qualidade, a técnica como ela veio da criação lá de Israel. Se a herança que a gente pegou do Imi, muita disciplina, regras e normas que foram criados para fazer o aluno melhor. Qualidade, segurança, transformação. A Federação Sul-Americana de Krav Maga é a única organização autorizada a disseminar, formar instrutores e divulgar a prática na América do Sul. A Federação Sul-Americana prima pela ética do instrutor, pela qualidade técnica, pelo alto padrão de físico, emocional, de treinamento, essa parte de treinamento também. Existe um curso de instrutores único que o Mestre Kobe vai cuidar. Todo mundo que passa no curso de instrutores vai estar capacitado a dar aula, mas passa também para o mesmo grau de exigência, pelas mesmas provas, pelos mesmos pré-requisitos. Os instrutores da federação passam por um rigoroso curso preparatório com aulas de anatomia, fisiologia, alimentação e nutrição para atletas, primeiros socorros, didática esportiva, didática de artes marciais, didática para Krav Maga, filosofia de artes marciais e segurança nos treinos. A federação forma não instrutores, ela forma educadores. Ela forma aqueles que vai fazer no futuro o mundo melhor. A federação preza pela padronização do ensino do Krav Maga, que é exatamente o mesmo em todas as academias, seja no Brasil ou América Latina. Todas as academias têm o mesmo layout e o mesmo padrão de ensino. Transportando o treinamento para o ambiente do dia a dia, levamos aos alunos a experiência necessária para utilizar as técnicas em situações reais. Quem hoje faz Krav Maga?
O Krav Maga é reconhecido internacionalmente como a única arte de defesa pessoal e vem sendo difundida sob a supervisão da Federação no Brasil e América do Sul para os seguintes grupos: civis, forças policiais e militares e segurança privada. Eu tenho orgulho de pertencer à Federação Sul-Americana de Krav Maga. Eu tenho orgulho de pertencer à Federação Sul-Americana de Krav Maga. Eu tenho orgulho de pertencer à Federação Sul-Americana de Krav Maga. Eu tenho muito orgulho de pertencer à Federação Sul-Americana de Krav Maga. Para mim, o Krav Maga é uma das maneiras mais nobres que tem de a gente mudar a vida do cidadão do bem para melhor. No Krav Maga a gente tem um respeito pela vida, um respeito pelas pessoas. A gente não cresce sozinho. A gente quer que o outro cresça, que o colega cresça, que todo mundo cresça junto. A gente cria um ambiente familiar. Então, tudo de mudar a vida do cidadão para melhor, mudar a sociedade como um todo, conforme o tempo passa, é um dos motivos mais nobres que a gente tem no Krav Maga. Então isso nos torna uma família. Uma família que, quando decide se reunir, bate recorde mundial. E foi isso que aconteceu em maio de 2010, no Rio de Janeiro, quando 2.212 pessoas se reuniram naquela que foi considerada a maior aula de defesa pessoal do mundo. A Federação Sul-Americana de Krav Maga estabeleceu hoje o novo recorde mundial Guinness. Um recorde mundial, uma família espalhada pelo continente. E para manter a unidade, Mestre Kobe está sempre presente. O especial na nossa federação, que a coisa mais importante e mais valiosa que ela tem no aluno, a gente se preocupa em estar do lado do aluno. Eu trato de estar do lado de cada um dos meus instrutores o tempo inteiro. Uma família grande, mas que tem uma base, um centro. Nesse caso, um centro de treinamento. São 146 mil metros quadrados. Especialmente preparados e equipados para treinamento e simulações, uma infraestrutura que inclui auditório, alojamento, pista de obstáculos, labirinto, diversos espaços para combates em ambientes confinados, além de campo de paintball, estandes de arremesso de faca, instalações esportivas e uma réplica de um simulador de agressão urbana, o mesmo usado pelo IDF em Israel. Então aqui você vai perceber que é um lugar que é totalmente focado para o Krav Maga. A federação organiza viagens a Israel, o berço do Krav Maga, onde as delegações podem conhecer e sentir o cenário, os motivos e a filosofia de um povo que sempre precisou se defender para sobreviver. E hoje é referência mundial no ramo de defesa e segurança. Através do Krav Maga, podemos transformar o indivíduo. O indivíduo é capaz de mudar seu grupo. E os grupos podem revolucionar a sociedade. O Krav Maga me deu essa força, de buscar dentro de mim o meu maior potencial e chegar lá. O que é Krav Maga para mim? É a forma de fazer um mundo diferente. Pega o cidadão do bem, ensina ele a se defender e forma ele como cidadão. A minha missão não é para ensinar defesa pessoal, nem Krav Maga. A minha missão é guardar o caminho do IME. Porque isso que, na verdade, vai fazer as pessoas diferentes. Mente, corpo, alma, um estilo de vida, uma família, a família Krav Maga. Então, para vocês observarem aí, né, a questão do Krav Maga, como ele falou, não é uma arte marcial, mas sim é uma luta de defesa pessoal, mas que possui aí uma filosofia, um estudo sobre a luta, né? E basicamente a questão da proteção, né? De se proteger contra alguém atacando você.
Ok? Vamos para o jiu-jitsu agora. Fala, fala, seus Nutellas! Aqui é o JC, mas antes de tudo vamos deixar aquele seu like para dar aquela força e se inscreva, porque o mundo é um girimum. E hoje vamos falar sobre o jiu-jitsu, a mãe de todas as artes marciais. O jiu-jitsu surgiu no continente asiático há cerca de 3.600 anos. Existem 3 vertentes para a origem do jiu-jitsu. A mais difundida conta que o jiu-jitsu surgiu no Japão. A outra versão fala que surgiu na Índia, onde era praticado pelos monges budistas, sendo levado para a China e logo após para o Japão, acompanhando também a expansão do budismo. E a terceira vertente sustenta que surgiu na China. Apesar das divergências quanto à origem, há consenso que foi no Japão. Através das escolas de samurais, que as técnicas e golpes foram desenvolvidas, naquela época o jiu-jitsu surgiu como uma arte marcial que se diferenciavam das técnicas rígidas, na quais usavam-se armas como espadas e punhais. Segundo os japoneses, trabalha como técnica de autodefesa que estão ligadas à filosofia e pensamento do budismo, fundamentando-se somente na inteligência, não sendo preciso usar a força bruta. Nessa época, havia uma confusão quanto ao nome da luta. Até no Japão, o termo jiu-jitsu, ou kano jiu-jitsu, era utilizado se referindo à parte técnica, e o termo judô, quando se referia à parte filosófica. Conhecida como arte suave, o jiu-jitsu caracteriza-se por uma luta que sobrepõe-se pelo uso de técnicas de autodefesa e inteligência. O primeiro registro da palavra jiu-jitsu ocorreu em 1532. Criada por Isamori Tenunichi, fundador da primeira escola de jiu-jitsu no Japão. Porém, de início o jiu-jitsu não era bem visto. Até que surgiu Jigoro Kano, um mestre japonês, homem sábio, membro do departamento cultural e praticante do jiu-jitsu, que revolucionou as técnicas de luta no final dos anos de 1800, criando sua própria versão que chamou de judô, com os mesmos fundamentos de combate que o antigo jiu-jitsu. Somente em 1925, o governo japonês oficializou o nome de judô, nomeando assim a luta que era ensinada nas escolas públicas do país. Porque até então, o jiu-jitsu não poderia ser ensinado ao Ocidente. Por volta de 1914, chega ao Brasil Mitsu Maeda. Mais conhecido pelo apelido de Conde Koma, Maeda fixou residência em Belém do Pará, como cônsul do Japão. Mas nunca deixou de ensinar lutas, em que era mestre. Um dos seus alunos, Carlos Gracie, tinha um irmão franzino e de saúde frágil, chamado Hélio Gracie, que acabou criando uma técnica própria, baseada em alavancas. Hélio Gracie viveu até os 95 anos. Morreu em 2009. E segundo a família, ele ainda ensinava e treinava no tatame até 10 dias antes de falecer. No início do esporte, ele constatou que o sistema funcionava melhor ainda no chão, onde o peso do corpo atingia sua força máxima. O chão servia como equalizador. Nesta dupla estratégia, privilegiar as alavancas e levar a luta ao solo, esta é a sua grande contribuição à luta original, possibilitando que um lutador mais fraco vença oponentes pesados. E foi com essa eficácia avassaladora que o mundo inteiro testemunhou. Foi no primeiro Ultimate Fight Championship, UFC, em 93, onde Royce Gracie, com apenas 77 quilos, finaliza Ken Shamrock, com 95 quilos. Literalmente subjugou todos os oponentes. E tudo isso em uma única noite. A partir daí, o estilo tornou-se cada vez mais popular, apelidado de BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu, e praticado em centenas de academias só nos Estados Unidos. Onde o livro Brazilian Jiu-Jitsu, Theory and Technique, escrito por Royler e Renzo Gracie, encabeçou a lista dos mais vendidos sobre as artes marciais em 2001. E é isso aí, galera. Espero que tenha gostado do nosso conteúdo. Se inscreva em nosso canal e deixa seu like. E não se esqueça, o mundo é um girimum.
Pessoal, sobre o jiu-jitsu brasileiro, né, que veio lá com a família Gracie, né, hoje em dia é o jiu-jitsu mais reconhecido até do que o criado pelo Jigoro Kano, tá? Devido à sua habilidade nas lutas de solo. Então, hoje em dia, o jiu-jitsu, que é ali da BFF, né, ele é levado para o mundo inteiro através da família Gracie, que popularizou o jiu-jitsu, principalmente nas lutas de solo, que são mais efetivas do que o jiu-jitsu criado por Jigoro Kano, ok? Um pouquinho de karatê para vocês. Olá, hoje estou aqui para contar um pouco sobre a história do karatê. A palavra karatê-do significa o caminho das mãos vazias, onde kara significa vazio, te, mãos, do, caminho. O caminho das mãos vazias, porque nós karatecas usamos nosso corpo e nossa mente como forma de arma de defesa pessoal. A história do karatê desenvolveu-se na ilha de Okinawa, que é localizada no sudoeste do Japão. Okinawa pertenceu à China durante toda a dinastia Ming, e o intercâmbio com a cultura chinesa deixou em Okinawa várias técnicas e formas de luta. Ao fim dessa dinastia, Okinawa passou a ser dominada pelo Japão. Com medo que houvesse rebelião da população, o Japão proibiu qualquer uso de armas. Foi a partir desse momento que nasceu o karatê, pois a população começou a desenvolver mais a forma de luta, sem a utilização de armas, usando somente seus pés e suas mãos como forma de defesa. A arte marcial era proibida naquela época, e os treinos aconteciam de forma secreta, passando de um para o outro da forma mais discreta possível. Muitas vezes, esses treinamentos eram realizados durante a noite. As cidades principais onde se desenvolveu o karatê eram Chuí, Narra e Tomari. Já no século XIX, houve a liberação do uso de armas de fogo. Foi aí que a história do karatê começou a mudar. Nesta época, o karatê começou a ser praticado com mais enfoque na educação física e também na fundamentação espiritual. Ou seja, o karatê era praticado para desenvolver o lado físico, como também o desenvolvimento do caráter do praticante, que começou a ser chamado de karateka. O karatê, por ser uma arte marcial nova, sofreu algumas transformações, sendo separado em 3 partes. A primeira parte, o Kihon, que é um treinamento específico de técnicas básicas, considerado os principais elementos desta modalidade. A segunda parte, o Kata, que é um treino específico de luta simulada, podendo ser com um adversário ou mais, onde o intuito é que o karateka execute técnicas de combate. O Kata também é conhecido como luta imaginária. E a terceira parte, o Kumite, que é a luta propriamente dita, podendo ser desportiva, simulada ou real. O desenvolvimento do karatê moderno deve-se ao grande mestre Shinji Hanakoshi, que estudou e modernizou a arte de combate na ilha de Okinawa. Com suas brilhantes apresentações, ele conseguiu levar o karatê para fora da ilha e assim divulgar para o mundo através de seus alunos. Por isso, o mestre Shinji Hanakoshi é conhecido como pai do karatê moderno. Kung Fu, pessoal. Você sabia que tem diferentes estilos de Kung Fu? Você já deve ter visto isso em alguns filmes, ou mesmo se você gosta de artes marciais, você conhece estilos diferentes, sistemas, maneiras de lutar. Mas qual deles é mais eficiente, se sai melhor numa situação de luta? Para responder essa pergunta, primeiro eu queria trazer para vocês hoje, para ilustrar, para você conhecer um pouquinho mais, dentre os estilos mais praticados de Kung Fu, alguns para a gente observar. Esses são alguns estilos que aqui no Brasil tem muitas escolas, muitas pessoas conhecem, e a gente vai acompanhar juntos um pouquinho de cada um deles. Vamos lá? Para começar, já deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda semana tem vídeo novo sobre Kung Fu e sobre arte marcial para você. O primeiro estilo que eu queria apresentar aqui pra gente é o Shaolin do Norte.
esse é um estilo muito comum aqui, talvez um dos mais praticados aqui no Brasil. E ele tem a origem dele no Templo Shaolin, que é muito famoso em filmes. Então é um estilo completo, que foca o seu treinamento nas formas tradicionais, na luta. Também tem a origem, né, no movimento dos animais, da natureza. E eu tenho certeza que você já viu ele nos filmes. Um outro estilo muito famoso, né, é o Wing Chun, conhecido muito pelo Bruce Lee, né? Foi um estilo que ele começou aprendendo, né, quando ele era jovem, quando ele era criança, e começou o Kung Fu através dessa prática. Ele é um estilo característico de golpes em curta distância, ele trabalha a linha central, uma teoria de combate. E você que gosta de arte marcial, provavelmente já viu nos últimos anos uma série de filmes que foram feitos sobre o mestre de Wing Chun, chamado Ip Man, que foi o mestre do Bruce Lee nesse estilo. Vou falar agora sobre um outro estilo que se chama Garra de Águia. Aqui também é muito conhecido no Brasil, muitas pessoas praticam. E ele tem algumas características muito impressionantes, que são a sua agilidade, os saltos, as técnicas de garra que trabalham torções, imobilizações. Ele também é um estilo muito tradicional dentro do Kung Fu. Vamos falar agora sobre o Hungar, ou também conhecido, né, popularmente como Garra de Tigre. Esse é um estilo tradicional do Sul, e não é só o tigre que tem no estilo, são 5 animais. Só que ele tem essa característica marcante das bases fortes, do movimento realmente com muita energia, e a garra é uma técnica muito presente. Quem é das antigas e gosta de filmes de Kung Fu, talvez conheça os filmes sobre o Wong Fei Hung, que é um clássico, né, símbolo do estilo Hungar. Vamos falar agora sobre o estilo louva-a-Deus, talvez o mais curioso aí dos animais, né, um inseto, mas esse estilo chamado de Tonlong tem muitos praticantes aqui no Brasil e é um estilo mais complexo, né, com movimentos curtos, rápidos, uma velocidade muito grande e também presente no cinema. Estilo louva-a-Deus, muito bom. O último estilo que eu vou falar para vocês, eu não preciso falar muito, se você acompanha os nossos vídeos, você já conhece. É o nosso estilo de Kung Fu, que a gente chama Choi Li Fa. Ele é um estilo tradicional do Sul. E eu vou deixar aqui para vocês também um vídeo que a gente fez com alguns mestres de estilo, como que esse estilo aparece, qual é a movimentação principal, e vale a pena conferir. Tá, professor, você mostrou vários estilos diferentes. Agora vamos responder a pergunta, qual é o melhor deles, qual é o mais eficiente? A primeira coisa que a gente tem para pensar é, independente do estilo, eles vão ensinar para você técnicas, maneiras de lutar, movimentos, mas também vão desenvolver sua capacidade de força, de velocidade, né, de explosão, flexibilidade. São capacidades físicas. E isso faz toda a diferença na hora de lutar. Então, uma pessoa bem treinada, que desenvolve o seu potencial físico, mental, emocional, ele é um bom lutador. As técnicas são maneiras que você tem para aplicar essa sua capacidade na luta. Então, respondendo a pergunta de uma maneira bem objetiva, qual é o melhor estilo? Com certeza, se eu responder essa pergunta, eu vou cometer um erro. Porque existem lutadores diferentes, ou seja, pessoas diferentes. E esse é o ponto que a gente tem que comparar. Se eu sou um
bom praticante de arte marcial, se eu realmente consigo aplicar todo o meu potencial, se eu consigo me desenvolver ou não. Dentro de um mesmo estilo, a gente tem pessoas que lutam muito bem e pessoas que não são tão boas na luta. Então, em vez de comparar um estilo com o outro, o correto sempre é comparar um lutador com outro. Essa pessoa é capaz de lutar, de aplicar as técnicas, ela se desenvolveu fisicamente para o combate, aí sim você está fazendo uma comparação coerente, uma comparação que tem sentido na luta. Você pode até observar aqui no YouTube mesmo, se você pesquisar, você vai ver vários desafios, karatê contra kung fu, ou mesmo um estilo de kung fu contra o outro, e o resultado às vezes é diferente, tem hora que um ganha, tem hora que o outro ganha, e o que prova, mais uma vez, que aquela luta, entre aquelas duas pessoas, existia um lutador melhor. Então, se você escolher um dos estilos, começar a praticar e realmente empregar o seu esforço e desenvolver bastante, com certeza esse para você vai ser o melhor estilo, né? Eu pratico Choi Li Fa há muitos anos. Claro que para mim esse é o melhor estilo para a minha maneira de lutar, porque eu já me desenvolvi dentro dele. Nada impede que eu conheça outros estilos, aprimore mais a minha técnica, mas jamais vou falar que essa forma de lutar é melhor do que a de outra pessoa, do que a sua. Espero que você tenha gostado desse vídeo e deixa aqui nos comentários pra gente qual é o seu estilo favorito de Kung Fu, qual é aquele que você mais gosta. Um grande abraço e nos encontramos no próximo vídeo. Vai! Então, gente, para vocês verem aí o Kung Fu, né? Então, ele tem várias modalidades e aí sempre relacionado com os animais, né? Então, o Kung Fu é bem conhecido que nosso, né? Simplesmente pelo fato dele aparecer muitos em filmes. Tem o Bruce Lee, o Jet Li, o Jack Chan, que são pessoas que trouxeram aí o Kung Fu para nosso dia a dia, né? Vamos falar um pouquinho sobre Sumo, que é uma luta japonesa. Olá, seja bem-vindo ao mundo desconhecido. Sumo é uma luta tradicional japonesa muito antiga. Neste esporte milenar, 2 atletas competem num ringue circular. Aquele que realizar algum golpe proibido ou tocar o chão primeiro com qualquer parte do corpo, exceto os pés, ou pisar fora do doyo, perde a luta. O Sumo desempenha um papel importante dentro da cultura milenar japonesa. Neste esporte estão reunidas as mais antigas tradições japonesas. Para os leigos pode parecer um tipo de luta simples, mas saiba que o Sumo é regido por uma série de regras rígidas que moldam cada aspecto da vida cotidiana dos seus lutadores. Conheça agora 7 curiosidades sobre o Sumo. Tradição do Sumo. O Sumo é cercado por vários rituais. Um deles é o Shiko, que consiste em bater os pés no chão para se livrar dos maus espíritos. Quando estão fora do ringue, os praticantes de Sumo costumam lavar a boca com o Shikara Mizu, água da força, e a secam com o Shikaragami, papel da força, feito com papel de arroz. Na verdade, o Shikara Mizu é uma água normal, mas que foi benzida por algum sacerdote. Sua principal função é purificar o corpo antes da luta. Tradição do Sumo. Há outro ritual de purificação importante que é jogar sal no ringue antes da luta. Este ritual muitas vezes leva mais tempo do que a própria luta, que na maioria das vezes é definida em poucos minutos, ou segundos até. Se passar de 4 minutos, o juiz pode mandar fazer uma pequena pausa para os lutadores recomporem a energia. Um esporte regido por regras rígidas. Quando um lutador de Sumo se torna profissional, ele deve seguir um conjunto de regras estabelecidas pela Associação de Sumo, que incluem o tipo de roupa, como eles olham, o que comem, o lugar onde vivem e até mesmo seu comportamento em meio à sociedade. Quebrar algumas das regras pode resultar até em expulsão. Mabashi, fio dental do Sumo. O nome do fio dental que os sumotores usam chama-se Mabashi. Fio dental é modo de falar, pois na verdade trata-se de uma faixa de tecido grosso enrolada em volta da cintura. O principal motivo para usarem somente esse traje é para mostrar que a luta é feita sem armas, além de proteger as partes íntimas. Um lutador consome em média 20.000 calorias diárias.
Falando em comida, você sabia que a quantidade média de calorias dos lutadores é de 20.000 calorias por dia? Realmente impressionante, ainda mais se levarmos em conta que a ingestão média de calorias pelas pessoas são entre 2.000 e 3.000. O prato típico é arroz, um guisado feito com legumes, peixe, carne e tofu. Um lutador não precisa necessariamente ser gordo. Mas por que a maioria dos lutadores de sumô são gordos? Bem, como um dos objetivos da competição é desequilibrar o oponente a ponto dele encostar uma parte do corpo no chão, além do pé, ou então tentar empurrá-lo até que saia do ringue, quanto mais gordo e forte o lutador, mais fácil será vencer o adversário. Sumô é um esporte de grande status no Japão. O status alcançado por um atleta no mais alto estágio do esporte, Yokozuna, é tão grande que ele vira uma espécie de divindade no Japão. A vida de um atleta profissional pode ser bem confortável, e os melhores ganham muito dinheiro, vários bônus ao longo do ano, além de muita fama, prestígio e até fã-clubes. O que você acha desse esporte? Compartilhe sua opinião com a gente aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever aqui no Mundo Desconhecido. Luta greco-romana, gente, que aí já é uma luta europeia, já, né? Então a gente trouxe as lutas orientais, agora um pouquinho para as lutas europeias. E as lutas que estão no calendário olímpico, né? Olá, tudo bem? No último capítulo falamos sobre a luta estilo livre. Chegou a hora de falar sobre a outra luta olímpica, a greco-romana. Mas você sabe qual a diferença entre as duas lutas? Chegou a hora de conferir. Em um embate de força e estratégia, vence o lutador que mantiver o adversário com as costas presas ao tatame, ou receber a maior pontuação por movimentos técnicos ao fim do combate. Diferentemente da luta estilo livre, a greco-romana só tem provas masculinas. Ao todo, são 6 categorias: 59 quilos, 66 quilos, 75 quilos, 85 quilos, 98 quilos e 130 quilos. São muitas as semelhanças entre a luta estilo livre e a greco-romana. Primeiramente, eu vou pontuar o que há de igual entre as duas. As lutas são divididas em 2 rounds de 3 minutos. A pontuação é distribuída a partir da execução de movimentos determinados, como takedown, quando o lutador mantém o controle sobre o adversário ao derrubá-lo a partir de uma posição em pé. A vitória é alcançada quando as costas do oponente são mantidas no tatame. Outra forma de vencer é conquistar uma vantagem de 8 pontos em relação ao oponente. Quando isso acontece, é considerado superioridade técnica. Lembrando que na luta estilo livre, essa vantagem precisa ser de 10 pontos. Se nenhuma das alternativas for alcançada, o lutador com maior pontuação no fim da luta é declarado vencedor. Outra semelhança entre as duas lutas é o tatame. A ação tem que acontecer na área circular azul escura. Se os atletas estiverem no círculo laranja, chamada de área de passividade, o árbitro interromperá a luta, reiniciando no centro do tatame. A área azul fora deste círculo é considerada fora dos limites. O principal diferencial da luta greco-romana e estilo livre é o fato de que os atletas só podem utilizar tronco e braços para defender e atacar. Temos alguns golpes que você precisa estar por dentro na luta greco-romana. E quais seriam esses? Um deles é o Half Nelson, uma tática de imobilização onde o lutador dá uma chave de braço no adversário segurando seus braços e a cabeça. Quanto maior for o tempo nesta posição, maior a pontuação. Outro golpe é o rolê ou gut wrench, que é mais ofensivo, onde o lutador consegue rolar o seu oponente pelas costas para mantê-lo imobilizado e pontuar. Por último, temos o suplê. Um dos movimentos mais clássicos da luta olímpica, em que o lutador levanta o seu adversário enquanto cai para trás e por cima de seus ombros, trazendo o seu oponente consigo. E aqui na série Por Dentro das Olimpíadas a gente não perde tempo. Chegou a hora de viajar no tempo e conhecer uma história fantástica num momento inesquecível. E nossa viagem de hoje é para Los Angeles, 1984. Jeff Blatnick levou o ouro em casa, apenas 2 anos após ter o baço e apêndice retirados por conta de um câncer que afetava o sistema linfático. No último episódio, respondemos o porquê de assistir a luta estilo livre. Chegou a hora de responder o porquê da greco-romana. Um dos esportes mais antigos dos jogos.
A luta greco-romana invoca os sentidos mais primitivos do homem, que lutam sem o auxílio de qualquer equipamento de proteção, mas sob um nobre código de conduta que proíbe socos e golpes baixos e inclui complicadas táticas derrubadas e imobilização do adversário. E tá na hora de saber as curiosidades da luta greco-romana. Então vem comigo que é uma melhor do que a outra. Em Berlim, 1936, Christian Paluzalo, da Estônia, se tornou o primeiro e único lutador a conquistar o ouro em ambas as modalidades da luta olímpica, a estilo livre e a greco-romana. Alexander Karelin, o urso russo, é considerado o maior lutador greco-romano da história, com 3 ouros em Seul, 1988, Barcelona, 1992 e Atlanta, 1996. E uma prata em Sydney 2000. E falando dessas Olimpíadas de Sydney, o norte-americano Rulo Gardner venceu o russo Alexander Karelin em uma luta épica. Essa foi a primeira derrota do russo em uma década. A luta greco-romana não tem a participação das mulheres nos Jogos Olímpicos. Vamos ver então quem está mandando bem no masculino. Na categoria até 130 quilos, o cubano Mihail Lopes é o bicampeão olímpico e foi prata no último campeonato mundial. Na categoria até 75 quilos, Roman Vlasov da Rússia foi ouro em Londres e é o atual campeão mundial. O Brasil terá apenas um representante na luta greco-romana. Antoine Jaoud já tinha garantido sua vaga na categoria até 130 quilos. Porém, o armênio Eduard Sogomonyan conseguiu a naturalização e a Confederação Brasileira de Lutas Associadas espera que a Federação Internacional disponibilize uma vaga na categoria até 125 quilos na luta estilo livre, para conseguir encaixar Jaoud e não precisar de uma seletiva no estilo greco-romano. Caso consiga pleitear a vaga, Jaoud seria o representante na luta estilo livre e Sogomonyan na greco-romana. E é ponto final em mais um capítulo da série Por Dentro das Olimpíadas. Nesses 2 últimos episódios, ficamos sabendo um pouquinho mais sobre a luta olímpica, a estilo livre e a greco-romana. Eu fico por aqui e até a próxima. E outro tipo de luta, né, já mais de combate de longa distância, a gente tem a esgrima. Olá, turminha! Eu sou o professor Felipe e a disciplina de hoje é Cultura Corporal Esportiva. Hoje iremos estudar sobre o esporte de precisão esgrima. Esgrima é um esporte olímpico onde são utilizadas armas brancas para atacar e defender-se. A esgrima tem seu surgimento na pré-história, quando os homens da caverna empunharam um pedaço de pau para se defender dos animais. Com o surgimento dos metais, a espada foi utilizada para a caça e para a sobrevivência, sendo abolida com a chegada das armas de fogo. A esgrima esportiva está atualmente dividida em 3 diferentes tipos: a espada, o florete e o sabre. Elas representam os antigos armamentos utilizados em combates e treinamentos. Então vamos ver as diferenças entre elas no esporte esgrima. Na espada, os pontos valem todo o corpo, dos pés até a cabeça. O toque só é válido com a ponta da espada. No florete, os pontos valem somente no tronco. Toque só com a ponta do florete. Já no sabre, os pontos contam da cintura para cima, incluindo os membros superiores. É válido tocar com a ponta, o corte e o contracorte do sabre. Mas alguém saberia me dizer por que a esgrima é um esporte de precisão e não um esporte de combate? Porque o objetivo da esgrima não é lutar contra o adversário, e sim tocar a espada em pontos específicos do seu corpo, ou seja, mirar e acertar o alvo, pois existem partes do corpo que não valem ponto quando são tocados. Sabe por que falamos toucher quando encostamos a espada em alguém? Toucher, em francês, significa tocado.
Então é isso, galerinha. Nosso aprendizado de hoje vai ficando por aqui. Mas se vocês ainda ficaram com alguma dúvida sobre o que acabamos de ver, é muito simples. Vá aqui ao chat da plataforma Conexão Digital e escreva suas dúvidas que eu responderei. Sobre a questão, gente, de legislação, né? Então, a gente tem ali, a gente falou um pouquinho agora sobre as lutas, mas a gente tem algumas orientações. Primeiro, a gente tem a Lei 11.645, de 10 de março de 2008, que coloca a disciplina, a temática, desculpa, de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, e faz a gente trabalhar dentro das aulas de educação física a questão da capoeira. Outra coisa que a gente tem, né, é a lei, é um projeto de lei 2.889 de 2008, que determina que mestre, instrutor, professor de artes marciais, além de ter as qualificações requeridas dos atletas, ele tem que ter o curso superior em educação física. Essa lei ainda está andando aí, não foi regulamentada, mas é uma exigência, porque o que acontece? Às vezes pode acontecer situações de uma lesão mais grave, de ter que realizar primeiros socorros, questões de anatomia, fisiologia, de treinamento desportivo. Então é importante que os profissionais que trabalham com artes marciais, trabalham com as lutas, tenham conhecimento técnico em educação física, tá? Então a gente também está nessa disputa aí para que isso ocorra. E na escola, como eu já falei anteriormente para vocês, né? A gente tem que ter esse trabalho de lutas dentro da escola. Mostrar como que funciona, como que deve ser, a questão conceitual, né? Então, fazer eles conhecerem a filosofia da luta, vivenciar os diferentes tipos de lutas, né? Valorizar ali a questão, né? O respeito com o colega, a disciplina, os regramentos. E dentro da luta, a gente tem alguns aspectos. Então, por exemplo, a gente tem a imprevisibilidade, você nunca sabe o que golpe vai vir ou como vai vir. Sempre há a questão da oposição, a gente não consegue fazer luta ou arte marcial sozinho, eu tenho que ter um oponente participando da ação. Temos as questões de regras, né? Então, cada luta, cada arte marcial vai ter suas regras, suas orientações, seus direcionamentos. Questão do nível de contato, né? Então, se é um contato mais próximo, se é um contato de média distância, se é um contato de longa distância. Como eu falei anteriormente, ataque e defesa simultâneos. O oponente, ele não é fixo, ele é móvel, então a todo momento há deslocamentos, e o enfrentamento físico, ou seja, a questão da força física é sempre colocada em xeque durante as artes marciais e as lutas. Aqui, por exemplo, a gente tem o hexágono, na verdade é um epitato, né, dos jogos de lutas. O que acontece dentro dos jogos de lutas, né? E aí, dentro disso, a gente tem a classificação. Como eu falei para vocês, né? Nós vamos classificar as lutas em 3 categorias. Primeiro, referente à distância. Então, se é distância curta, média ou longa. E em relação às suas ações, ou seja, as ações de agarre, que são aquelas lutas de curta distância, como o judô, né? Eu preciso agarrar o meu oponente para dominá-lo ou para realizar a técnica do golpe. As ações de toque, que são práticas de média e longa distância, como o judô, como o jiu-jitsu, a própria esgrima, que é uma luta de longa distância, e tem as ações mistas, que é agarre e toque. Então, por exemplo, taekwondo, karatê, são lutas que utilizam aí a questão de agarre e toque, que são ações simultâneas. Sobre a classificação das lutas, né? Então, quando uma luta é de maior distância, a gente tem algumas características. Por exemplo, eu consigo prever o que o meu oponente vai fazer, ou até mesmo o golpe que eu vou realizar. Então, os movimentos de ataque e defesa, eles vão estar mais claros. Então, por exemplo, quando você está vendo lá uma luta de taekwondo, você sabe o momento que o oponente vai realizar um chute, vai realizar um soco, ok?
Outra coisa também, a questão da distância, né? Quanto maior a distância, fica mais fácil de eu escapar do golpe, né? Eu consigo sair do golpe com mais facilidade. Por exemplo, no boxe, né? A uma distância média, eu consigo utilizar da velocidade para realizar as esquivas, né? Então, o nível de contato é menor. E se eu quiser realizar mais contatos, mais golpes no meu oponente, eu tenho que me aproximar dele. Então, eu acabo ali diminuindo a previsibilidade, né? Algo mais imprevisível, que eu possa levar um contragolpe, não estar esperando o contragolpe, ok? Então, durante a luta, a distância é um fator dependente das ações. Então, se eu quiser, por exemplo, uma luta que seja imprevisível, eu vou diminuir a distância. Se eu quero que o meu oponente fique mais previsível, eu vou tentar fugir dele, aumentar essa distância para saber qual que é o golpe que ele vai fazer, qual que é a ação que ele vai fazer para eu realizar ou um contragolpe ou uma defesa em relação ao movimento que ele está fazendo. Nos jogos de lutas, né, a gente tem duas classificações também em relação às ações. A gente tem as ações inesperadas, que ocorre de curta, média, longa e mista. Dentro disso, a gente curta são as de agarre, a de toque é de média e longa distância e a mista de agarre e de toque. E elas podem ser classificadas como indireta ou direta. Já em ações esperadas, pode ser de característica tanto individual quanto coletiva, e no coletivo a gente tem, né, a amostra de golpes coreografados, né, organizados, como no karatê, né, os katas do karatê, como também a amostra ali, né, de movimentos de combate, né, então a realização do combate em si, ok? E aí, para a gente ensinar lutas, professora, eu não tenho conhecimento, eu nunca pratiquei lutas, a gente pode utilizar de filmes, trazer pessoas que conheçam as artes marciais, mestres, podemos fazer atividades teóricas, encenações, mas a gente tem diversas formas de ensinar lutas, né? Não necessariamente para ser um mestre ou para ter praticado todas as lutas. Aqui, pessoal, vou mostrar um exemplo bem rápido de como fazer uma prática em lutas, tá? No mundo inteiro da galáxia, estamos aqui hoje para, de novo, com vocês, treinar boxe. Esse vídeo de hoje, eu vou ensinar para vocês os socos que a gente usa no boxe, do mais fácil ao mega, hiper, ultra dificílimo, mais intensamente, estupidamente difícil da galáxia. É isso que a gente vai aprender hoje aqui. Muito bem, galera. Vamos começar. Primeiro golpe que se aprende no mundo inteiro e no boxe. Muitas vezes também no Muay Thai, muitas vezes também no Full Contact, muitas vezes no MMA, muitas vezes em várias artes marciais que usam o soco do boxe. Vocês já repararam que o soco do boxe é eficiente, então todo mundo usa essa porra. É o jab. Não quer dizer que ele é ruim, não. Um jab bem colocado, se você souber bater ele, é um coice de mula, mas é um golpe fácil. Por quê? Menos emprego de uma porrada de coisa relacionada à força, à velocidade, ao equilíbrio. O que começa? Começa aqui. O jab é um golpe que ele já está mais perto do cara porque é a mão da frente. Então você tem que rotacionar menos o corpo. Se você rotaciona menos o corpo, menos possibilidade de você fazer merda e ganhar aí, sacou? É mais fácil. E você não necessariamente, você pode dar o jab rápido, você nem precisa girar o pé. O giro do pé que eu faço, mostra pra frente, não, o pé. É só quando eu quero botar muita potência, que eu quero ficar de lado. Mas geralmente o jab rápido, que é o golpe mais rápido da galáxia, e também mais fácil, ele só usa a parte de cintura escapular, que é essa parte aqui de cima. Qual o segredo para você ter um bom jab e um jab rápido, por mais simples que ele seja? Lembre-se, o jab é um golpe em linha. Lembra da linha e usa ela na hora de bater o golpe. Faz uma linha entre o sua mão e o oponente. Uma linha reta e uma linha reta. Ó, fui e voltei. E lembre sempre de puxar a mão na volta.
Segundo golpe que eu vou te ensinar é o direto. Beleza, direto é parecido com o jab. E é bem fácil de fazer, mas não tão fácil assim. O direto, ele trabalha com a mão de trás, tá? Bruno, quer que eu fique do lado para mostrar? Então, o direto. O direto é muito parecido com o jab, né? Aquela coisa de rotação horizontal em torno da coluna vertical. Só que ele trabalha também com a rotação do quadril e um ângulo maior. Por isso que ele é um pouco mais difícil que o jab. Ele também é um golpe em linha. Logo, você tem que se preocupar em trabalhar com a sua mão numa linha, dela até o seu oponente. E depois ela volta na mesma linha. Nada de fazer isso, abrir o braço, botar aqui por dentro, bater assim, assim, não. Trabalha com a reta. O caminho mais rápido entre dois pontos é sempre uma linha reta. Aprendam isso nas aulas de física que vocês faltaram para ficar vendo pornografia nos Xvideos. Voltem no tempo e estudem física. Física ajuda pra caralho a vida de você que luta. Então, ó, é um golpe bem fácil. Você pode fazer com bastante potência, que é girando bastante o corpo para botar bastante alavanca, ou com um pouco menos de potência, mas colocadinho. O importante é você lembrar que ele tem que manter a guarda rápido e girar o corpo voltando. Beleza. Aí já começa a embaçar. A gente vai virar ali. A gente saiu agora dos golpes em linha. É hora que começa a ficar ruim. A gente começou os golpes de média distância, no caso do cruzado. O cruzado é um dos golpes mais difíceis da galáxia. Então a gente vai pular ele de propósito para deixar ele no final. Agora vai trabalhar o gancho. Porque o gancho é mais fácil. Beleza? Existe grau de dificuldade. Como é que funciona o gancho? Pensa no seguinte, a gente está trabalhando num sujeito, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar um sujeito. Para golpes em linha de cintura, é interessante você saber como funciona a fisiologia do corpo humano. O Bob Marley aqui, ele não tem braços. Porém, ele tem abdômen. Então você sabe onde bater. Mas lembrem-se, imaginem hipoteticamente que o Bob Marley tem braços. Por quê? Porque o braço vai gerar uma dificuldade de conexão do golpe. Como que a gente vai fazer para o Bob Marley ter? O Bob Marley ter braço agora. Você põe lá. 2000 anos depois. Vamos para o segundo golpe, que é um golpe também muito fácil, que é o gancho. Eu só botei um negócio aqui para vocês entenderem como vocês têm que bater corretamente. Vou botar o gancho na mão da frente, que é o mais fácil que tem. Estou aqui pertinho do Bob, Bruno fica desse lado aqui. Ó, dá para não fazer sombra em mim. Estou aqui perto do Bob, mão com mão, teoricamente está na mão rosas aqui, e eu vou bater o gancho. Joguei meu ombro para me proteger, e eu bati, ó. Molezinha, né? Só gira o quadril, é só isso aqui, ó. A mão sai daqui, bate e volta. Faz uma meia lua. Fui, voltei. Fui, voltei. Fui, voltei. Molezinha, uma meia lua. Não tem esse negócio de fazer assim, tal, se esses ignorantes querem fazer, achando que vai ficar mais forte. Não existe isso aqui, ó. Pam, pam. Meia luazinha, bateu, voltou. Beleza. Gancho frontal. Gancho frontal também é molezinha de fazer, tá? O gancho é igual dos dois lados, então não tem essa coisa de mão de trás, é mais fácil. Só de estar na mão da frente, porque eles são realmente fáceis de fazer. O frontal é isso aqui, ó. Eu tô aqui, encostado no cara, aí eu faço isso aqui, igual eu fiz, só que em vez de eu bater aqui, eu bato por dentro. Por dentro do cotovelo dele, tá vendo o cotovelo dele? Esse é o cotovelo dele, eu bato aqui por dentro. É como se eu batesse aqui no meu zíper. Mas ainda tem que ser só um braço, então é assim. Ele não tem a mão, então é assim. Seria isso aqui. Mas vocês entenderam. Vou ter que vocês entenderem aqui, galera. A brincadeira é só pra descontrair. Beleza. Aprendeu o segundo, né? Show de bola. Gancho frontal, gancho lateral. Ok. Agora a gente vai para o upper. Já tá ficando um pouco mais difícil, certo? O upper ele tem uma peculiaridade. E vai ficar bem fácil de ver agora com esse negócio que eu inventei aqui, ó. O braço do sujeito... Sempre dá merda quando eu invento as paradas na hora, mas é uma graça. Uma hora depois. Ó, isso aqui tá simulando o seguinte, galera. Isso aqui simula isso aqui, ó.
a mão aqui, sacou? Porque você está lutando, tem a mão, então lembra da mão, sacou? Lembra da mão. O upper, ele funciona por aqui por dentro, ó. Não adianta fazer o upper de lado, assim, porque vai pegar no braço do cara. Não adianta fazer o upper puxando a mão assim, que vai bater com essa parte da sua mão aqui, em vez de bater para aqui, vai arrebentar seus dedos. Você tem que bater de baixo para cima. Tá vendo? De baixo para cima, contornando o buraquinho que o cara deixou aqui. Ele chegou o braço para cá, tá bloqueando sozinho, vocês viram? Ele botou o braço aqui, isso aqui é bloqueando o upper. Tá bloqueando o filho. O braço já sabe se defender. Tá aqui bloqueando, você vai entrar por aqui. Vai angular, ó. Tá vendo? E aí, muito bem. Fizemos o upper, né? Vamos agora voltar para a distância de média, que é o cruzado. O cruzado é o segundo golpe mais difícil que existe na galáxia. O mais difícil da galáxia é o swing, que é o cruzado com a cabeça para baixo. Como que você vai aprender essa... Para tudo. Seguinte, você está vendo meu vídeo aqui no canal no YouTube? Sabe por que a gente chamou o canal no YouTube até hoje? Porque a gente ensina de verdade. E você tem a oportunidade de treinar direto comigo se você quiser realmente aprender. Vou botar um link onde eu vou te ensinar, do zero ao avançado no boxe, comigo, treinando diariamente. Clica lá embaixo no link, vem fazer parte da Fight Home, que é a minha plataforma de treinos online, que vai levar você para sempre para o maior treino de boxe da galáxia. Eu tenho um método que eu uso aqui na minha academia, é do caralho. Eu crio métodos, né, galera? Eu sou um cara muito inventivo, muito criativo. Então, o que eu faço? Eu crio meios para que as pessoas possam aprender as coisas que elas precisam aprender. Então, eu crio os métodos eu mesmo. Dentre os métodos que eu criei na galáxia, que fez com que a gente estivesse aqui hoje, essa academia maneiraça, com esse tatame maneiraço que Fight Home, que a gente tivesse a plataforma de treino mais maneira da galáxia. Para isso acontecer, eu precisei ter esse tipo de criatividade, fazer com que as pessoas conseguissem entender as coisas como eu entendo, de qualquer lugar. Então, eu criei meios de correção. Isso é um meio de correção, uma argola. Eu tenho, inclusive, eu vou passar para vocês mais para frente, mas eu tenho um curso que é de uso de argola para treino de precisão do boxe. Olha só que legal. Ainda não está na plataforma, acho que a galera da plataforma começa a me questionar. Então, aqui, o que a gente vai fazer aqui? Para a gente ter o cruzado, que é um dos golpes mais escrotos do mundo, mais difíceis da galáxia, com eficiência angular, que é o que faz evidência de firmeza, você precisa treinar aqui. Você precisa de uma bolinha, vai botar a bola na sua frente, você vai fazer isso aqui, ó. 1, 2. 1, 2. 1, passa até o braço. 2. Imagina que a mão aqui, ó. Voltei. Preciso passar o antebraço, tá, galera? Senão o cotovelo fica no ângulo da argola. Ó, tá vendo? Voltei. A outra mão é a mesma coisa. Isso é um treino para você trabalhar o golpe mais difícil que existe na galáxia, que é o cruzado, de uma maneira que ele vai funcionar. O que isso aqui te ensina? Te ensina o ângulo correto da força que o cruzado tem que colocar. Porque as pessoas têm uma mania idiota de bater o cruzado assim, ó. Parece um siri, sei lá que porra é essa que as pessoas pensam. E puxa o braço assim. Outra coisa errada que as pessoas têm é voltar o braço errado e meter aqui. Estou aqui. Fui. E voltei na guarda, a pessoa vai certinho. E depois puxa o braço assim. Mas fica com o desgosto aqui esperando tomar um contragolpe. Se você vai e volta, você não vê o meu rosto. Tenta enxergar o meu rosto daí. Olha só. Dá um plug aqui, Bruno. Vou bater o cruzado, vê se meu braço está na frente agora. Vou estar amostrando. O meu rosto está à mostra e o meu braço sumiu. Nem aparece na câmera. Agora se eu bater ele certinho aqui, ó. Ou o meu braço está aqui, ou eu está entre você e eu. Esse é o meio mais seguro de se utilizar desse golpe, que é extremamente eficiente, porém expõe muito, principalmente se você erra. Se o cara pendular o cruzado e você fizesse cruzado barrendo, que as pessoas fazem, você fica de costa pro cara, na defesa pessoal, eles estão pedindo para tomar uma surra. Eu quero que ninguém tome surra aqui, então por isso que eu estou ensinando. Meu método.
você. Eu não vou ensinar o cruzado swingado. Não vou. Swing, o mais difícil da galáxia toda, eu não vou ensinar. Se você quer aprender o swing, cruzado swingado, que a gente chama, você vai fazer um comentário aqui e vai escrever: eu quero aprender o swing. Se muita gente realmente quiser aprender esse golpe, que é um dos mais difíceis do boxe, eu vou fazer um vídeo só dele. E eu vou chamar alguém para que faça isso lá no ringue, onde eu vou mostrar como é um ambiente de combate com um indivíduo que tenha braços. Porque esse aqui não tem. E vocês viram que o braço que eu coloquei nele não deu certo. Mas, Mindset funcionou e mais uma vez, mais um vitória, mais um vídeo maneiraço para você e para nós permanecermos sempre juntos nos treinos, mais uma vez da Galáxia Nós. Boss. Todo mundo inteiro da galáxia. Na unidade 3, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre capoeira e as lutas na acessibilidade, né? Então, como eu falei anteriormente para vocês, né, a capoeira e as lutas são ações inesperadas, então há um enfrentamento direto, o alvo é móvel e é imprevisível, as atividades com ações motoras de agarre ou toque mistos, tá? Então, a gente tem algumas atividades, como mãe cola ou pega congela com movimentos de lutas, por exemplo, briga de galo, o judozinho, imobilização do abração. A gente tem algumas atividades aí na apostila de vocês que a gente pode realizar aí, né, para trabalhar as lutas ou fazer as lutas mais acessíveis, que a gente vai fazer na aula que vem, ok? Sobre a capoeira, nós temos duas versões, né, da onde a origem dela. A primeira diz que ela veio da África, veio junto com os escravos, e outra diz que ela é brasileira, que foi uma invenção dos escravos que já estavam no Brasil. Uma das coisas que a gente tem da origem da capoeira é o quê? Primeiro, a capoeira era uma forma de defesa que os escravos utilizavam contra os senhores do engenho, contra os capatazes, e para que ele não fosse, né, apanhado, até mesmo morto naquela época, foi colocado instrumentos musicais na capoeira. Para quê? Quando os capatazes, os senhores do engenho, olhavam para os africanos lutando a capoeira com os instrumentos musicais, eles achavam que era alguma comemoração, alguma dança que eles estavam fazendo. Por isso que a gente tem aí, né, a confusão entre a dança, a capoeira é uma dança ou é uma luta? Mas basicamente a capoeira ela é uma luta, né, que vem com os escravos aí. É difícil de datar esses dados porque Rui Barbosa mandou queimar toda a documentação sobre a escravidão no país. Então a gente não tem uns dados bem elaborados. Esses dados aí são passados de boca a boca aí, conforme as pessoas que estiveram naquela época foram fazendo esses registros anteriormente. Além disso, né, nós temos a capoeira de Angola e a capoeira regional. A capoeira regional é a capoeira do mestre Bimbinha. Não, Bimbinha não, mestre Bimba. Bimbinha é outro. É o mestre Bimba, que trabalha os elementos que a gente conhece hoje em dia, com as estrelinhas, com o zaú, com os movimentos de golpe. Já a capoeira de Angola, ela vem já no sentido da capoeira de defesa, de luta mesmo, já somente com os golpes, sem a utilização de instrumentos musicais. E outra coisa que a gente traz da capoeira regional é essa questão de criar uma vestimenta, por exemplo, quando foi criada a capoeira de regional, foi estipulada a calça branca com as cores pretas e amarela nas faixas. Foi estipulada uma graduação, né, na capoeira, então, faixa branca, faixa amarela, faixa verde, até chegar à faixa preta. E tem também essa questão da capoeira que, antes de ser considerada uma modalidade brasileira, uma luta brasileira, ela era considerada crime. Então, lá em 1890, era proibido você lutar capoeira, né? E por que era proibido? Pensem assim, em 1888 foi criada a abolição da escravatura no Brasil, né? Assinado a Lei Áurea,
e os negros foram largados a Deus dará, né, nas grandes cidades. E o que acontecia? Muitos deles praticavam a capoeira para ganhar algum tipo de dinheiro, ganhar alguma coisa, né? E o que acontecia? A polícia naquela época ainda tinha muito preconceito com os povos africanos, né? Ainda os viam como escravo e achava que aquilo ia partir para agressão. E aí os capoeiristas se defendiam, obviamente, né? Então o presidente naquela época instituiu que era crime, né? Os vadios que forem vistos praticando a capoeira deveriam ser presos. E somente com Getúlio Vargas, em 1945, 48, não lembro bem certinho a data para vocês, mas na apostila tem, que trouxe a capoeira como uma modalidade de luta brasileira, valorizando toda a construção histórica que tem a capoeira. Então, aqui para vocês verem uma linha do tempo da capoeira, né? Então, em 1935, houve essa queda, né? 35, não é 48. Meu Deus, errei bastante a data aí. Então, em 1935, houve a queda do decreto que proibia a capoeira. Em 1937, teve o primeiro registro que qualificava o curso de capoeira, né, como curso de educação física. Então, em 72, a capoeira foi homologada pelo MEC como modalidade esportiva. Em 1987, houve o primeiro seminário de capoeira na Universidade Federal da Bahia. Em 1992, teve a fundação da Confederação Brasileira de Capoeira. E em 2000, foi fundada a Associação Brasileira de Capoeira Especial e Adaptada. Então, para vocês verem como a capoeira ainda é recente, né? Então, ela é muito nova, não tem nem 100 anos aí de prática e valorização desta modalidade de luta. Então, a gente tem o mestre Bimba, né? Bimbinha não, né? Mestre Bimba, que foi o criador da capoeira regional, e o mestre Pastinha, que foi um dos primeiros criadores da capoeira Angola. Ele aperfeiçoou, escreveu o primeiro livro do gênero, criou a escola, metodologia de ensino, criou uma filosofia para a prática da capoeira, né? Trouxe a questão dos uniformes com as cores preto e amarelo, utilização dos instrumentos musicais, né? 3 berimbaus, 2 pandeiros, um atabaque, um reco-reco e um agogô. Então, o mestre Pastinha aí, né, e o mestre Bimba, eles meio que formalizaram a capoeira, né? Trouxeram a capoeira no sentido de artes marciais, de luta mesmo. E aí ganha um outro caráter, onde Getúlio Vargas valoriza a capoeira, ok? Então, a gente tem alguns toques na capoeira que vão demonstrar, né, dependendo das notas emitidas pelo berimbau, o estilo de luta que vai ocorrer, né? Então, toque de Angola vai mostrar força e equilíbrio. A Iuna, somente os mestres jogam e não há canto, né? Só o toque do berimbau e dos instrumentos musicais. A cavalaria, que é avisar do perigo no jogo e da discórdia na roda. Então, quando tem um lutador que não gosta do outro, é tocado esse toque da cavalaria para mostrar que, opa, tem coisa errada. A benguela, que é um toque mais lento para acalmar os ânimos. A Amazonas, que é o modo festivo para saudar os mestres, ou até mesmo para as graduações da capoeira. E aqui a gente tem um exemplo bem claro de como é a capoeira, tá, gente? Vou mostrar esse videozinho para vocês.
jogar. Quem é você? Sou eu. Pra onde capoeira sou eu? Sou eu. Sou eu. Pra onde capoeira sou eu? Eu vi de longe uma luz, olhei iluminado, e na roda chegou, bateu palma e cantou, sua luz na roda espalhou. Guerreiro, me responda, quem é você? Quem é você? Sou eu, sou eu. Aonde capoeira sou eu? Sou eu, sou eu. Aonde capoeira sou eu? Eu vim foi pra jogar, eu vim foi pra vadiar. Bate palma e responde esse coro, bota o dendê que eu vou jogar. Quem é você? Sou eu. Aonde capoeira sou eu? Sou eu, 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 sou eu. Aonde capoeira sou eu? Eu vi de longe uma luz, o guerreiro iluminado, e na roda chegou, bateu palma e cantou, sua luz na roda espalhou. Quero me responda, quem é você? Quem é você? Sou eu, sou eu. Aonde capoeira sou eu? Sou eu, sou eu. Aonde capoeira sou eu? Eu vim foi pra jogar, eu vim foi pra vadiar. Bate palma e responde esse coro, bota o dendê que eu vou jogar. Quem é você? Sou eu.
Então, pessoal, isso aqui é para vocês verem um pouquinho, né, do contexto das lutas, né? Então, como é que funciona, como é que é. Na semana que vem, a gente vai fazer, né, uma prática. Então, já conversei com o Pedro, que vai falar sobre Taekwondo, a Bruna, que vai fazer sobre o Jiu-Jitsu, e o Marcos vai falar sobre o Judô. E aí a gente vai abordar mais as questões práticas, beleza, pessoal? Então, só para vocês virem preparados para a semana que vem, né? Caso o Polo retorne, senão eu vou deixar um pouquinho mais para frente aí para fazer essas práticas. Certo, pessoal? No mais, desejo para vocês aí boa noite, bons estudos, né? As provas já estão liberadas e a gente se vê na semana que vem. Beleza? Beleza, professor. Boa noite, bom final de semana. Valeu, tchau, tchau. Tchau.